vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Carla, gratidão a todos que estão chegando agora aqui no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Se você está gostando do meu conteúdo, deixa o like, compartilha, se inscreva. É uma imensa gratidão ter todos vocês aqui comigo. Estou muito feliz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou ler um pedacinho do livro Céu e Inferno, sobre as provações da nossa vida, expiações terrestres, expiações que a gente tem que passar aqui na Terra. Entre os endurecidos não há senão espíritos perversos e maus. O número é grande daqueles que nem procuram melhorar. Simplesmente começam a fazer o mal e continuam fazendo o mal. Permanecem infelizes porque sofrem tanto, mas a sua inércia continuam. E por comparação às estações do mundo, a perspectiva do infinito torna-se uma posição intolerável. Entretanto, não tem nem força nem vontade de sair dela. São espíritos totalmente primitivos, endurecidos nesta encarnação, conduzem existências desocupadas, inúteis para si mesmo e para os outros, o que frequentemente acabam por se suicidarem, sem motivos sérios, por desgosto da vida. Esse aqui é um pedacinho do livro do Céu e Inferno que eu estou lendo para vocês, trouxe para vocês aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso. O que esse pedacinho do trecho ali do livro Céu e Inferno quer nos passar, quer nos dizer sobre as nossas expiações terrestres aqui na Terra. Todos nós somos espíritos encarnados no corpo, estamos aqui de passagem, não somos daqui, estamos aqui por uma evolução espiritual. Todos nós temos expiações. Chico Xavier, que era um espírito muito elevado, que era um espírito de muita luz, também tinha expiações. Ele era uma pessoa bondosa e caridosa. Se acompanhar as obras de Chico Xavier, estudar as obras de Chico Xavier, a gente começa a entender que Chico Xavier era um espírito muito evoluído aqui na Terra. Então a gente não consegue se comparar a Chico Xavier. A gente não consegue nem tentar se comparar. A gente sabe que somos espíritos imperfeitos, que estamos muito longe de ser Chico Xavier. Então a gente começa a entender que temos expiações. Se Chico Xavier tinha expiações, quem dirá nós, que somos espíritos bem imperfeitos. Então a gente começa a entender que as nossas expiações aqui na Terra são necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, saindo ali do livro do Céu e Inferno, daquele textinho ali que eu li para vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre essas expiações. Nós, humanos que estamos aqui na Terra, temos mania de reclamar da nossa vida. Temos mania de reclamar dos nossos problemas, do que está nos acontecendo. A gente às vezes pensa, aquela pessoa se dá tão bem na vida, ela é uma pessoa ruim, uma pessoa que prejudica todo mundo, ela se dá tão bem na vida, por que com ela nada acontece de ruim? Mas vai acontecer. Então a gente tem que começar a entender que tudo que eu faço de ruim aqui na Terra, tudo que eu prejudico uma pessoa aqui na Terra, eu vou pagar. Eu vou ter expiações. A um simples tratar uma pessoa mal, que tem pessoas que acham que não é grave, mas é uma expiação muito grave tratar uma pessoa mal, ser mal educado, ser mal educada com uma pessoa. Então não ser humano, porque para ser humano a gente tem que fazer reforma íntima. A gente tem que fazer o evangelho no lar para que a gente possa ter ajuda espiritual. Se eu me torno uma pessoa que estou aqui na Terra, vivendo na materialidade, achando que eu sou daqui, que eu nunca vou desencarnar e que eu não preciso de evolução espiritual, eu vou sendo uma pessoa egoísta com o meu egoísmo para dentro de mim. Ali no livro Céu e Inferno destaca muito bem esse espírito que eles estavam falando, daqueles espíritos ruins que estavam aqui na Terra, que não queriam melhorar, que não queriam evoluir, que não queriam estudar, que na sua inércia do seu egoísmo eles continuavam achando que eles estavam certos. E eles se suicidaram, tiraram suas próprias vidas porque eles não aguentaram ter as expiações que eles tinham. Às vezes a gente não vai ter expiações nessa vida, tantas expiações nessa reencarnação, mas teremos expiações nas próximas reencarnações. Então, por que a gente tem que cuidar como a gente é como pessoa, como a gente é como ser humano? Porque quando a gente faz o evangelho no lar, quando a gente faz a reforma íntima, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai se transformando uma pessoa melhor. Nos transformando uma pessoa melhor, a gente vai evoluindo o nosso espírito, está dentro do nosso corpo. Então a gente começa a entender que quando eu não quero,
evoluir, quando eu não quero estudar, quando eu não quero aprender o espiritismo, eu estou retardando a minha evolução espiritual. Eu volto de novo nas próximas vidas com muita expiação, mas muita mesmo daquilo que eu fiz nas vidas passadas. E tem pessoas que pensam, mas eu não fiz nada para estar passando por isso. Nada acontece na nossa vida sem que Jesus permita. Tudo na nossa vida acontece com a permissão de Jesus. Se eu estou sofrendo, se eu estou passando por algum problema, se eu estou passando por algum perrengue, por alguma expiação nessa vida, é porque eu preciso evoluir meu espírito. Porque Deus permitiu que eu estivesse passando por isso. Então eu tenho que começar a entender que tudo que eu passo aqui na Terra é por meus méritos, é aquilo que eu mereço passar ou aquilo que eu não mereço passar. Então a gente não pode ficar se lastimando, a gente não pode ficar sempre reclamando da nossa vida, reclamando das situações difíceis que a gente enfrenta aqui na nossa vida, que a dificuldade aqui na Terra é para todos nós. Então a gente tem que começar a entender que quando eu quero melhorar, que quando eu quero estudar o Espiritismo, quando eu quero evoluir minha mente, quando eu quero abrir minha mente para o novo, fazer o Evangelho no lar, fazer a reforma íntima, que é aquilo que eu tenho que melhorar dentro de mim, eu começo a me transformar num ser humano melhor. Me transformando num ser humano melhor, as minhas expiações elas tendem a diminuir. Mas não podemos esquecer que viemos de outras vidas. Não podemos esquecer que estamos encarnados aqui na Terra por um período para nossa evolução espiritual. Então aquilo que a gente vai ter que pagar aqui na Terra, a gente vai ter que dar conta daquilo que a gente ficou em débito nas outras reencarnações passadas. Então a gente tem que ser grato. Sendo grato, dando o Espiritismo, fazendo o Evangelho no lar, fazendo a reforma íntima, eu consigo melhorar como pessoa, eu consigo ter uma vida melhor. Mas se eu fizer como um espírito que é um espírito muito egoísta, que eu sempre penso que eu estou certo em tudo, que eu estou certa em tudo, eu acabo me perdendo na curva da vida, eu acabo me derrapando naquela curva da vida ali e acabo caindo no chão. E às vezes eu não consigo levantar porque o meu orgulho não deixa. Porque o meu orgulho ele me impede da evolução espiritual. Então todos nós que estamos aqui reencarnados nesse planeta Terra, estamos aqui com débitos, temos que pagar nossas dívidas de vidas passadas. Porque somos espíritos encarnados num corpo e o nosso espírito é o mesmo. Em milhões e milhões de reencarnações passadas é o mesmo. Então tudo que a gente passa sobre expiações aqui na Terra, sobre problemas aqui na Terra, é para a nossa evolução espiritual, é para o nosso merecimento. E a gente tem que tentar fazer dessas expiações da melhor forma possível. Quando estamos sofrendo, a gente deve rezar, pedir para Deus força para libertar nós daquele sofrimento, quando Deus achar que deve libertar. Porque é Jesus que sabe a hora que a gente deve pagar, terminar aquele sofrimento, porque se a gente está sofrendo é por uma causa. Porque Jesus não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Então, se a gente está sofrendo com aquela expiação que está tão pesada nessa reencarnação, é por alguma causa, é para nossa evolução espiritual. Porque sem a dor não conseguimos evoluir, meus amigos. E é para todos nós. Nós só vamos aprender quando a gente sofre, quando a gente chora. Não tem pessoas que vai cuidar da sua própria saúde quando ela já está ali com aquela dor insuportável que ela não aguenta mais, ela vai procurar o médico. Ela deixou chegar num nível insuportável para procurar um médico. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa mania de querer achar que não precisamos de ajuda, de querer achar que somos sabedores de tudo, e é onde o nosso orgulho nos impede da evolução espiritual. Quando a gente começa a deixar tudo para a última hora, a gente tende a ter muitas expiações nessa reencarnação e nas próximas. Então a gente tem que parar para pensar, por que eu estou passando por isso? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para mudar a rota, virar a chave da minha vida? Vamos começar a virar a chave da nossa vida quando a gente está passando por um sofrimento muito grande, muito dolorido, que dói demais dentro da gente, que a gente já não tem mais nem lágrimas para chorar. A gente tem que entender que a gente precisa acreditar, que a gente precisa evoluir, porque o nosso sofrimento naquele momento ele é causado pelas nossas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio da nossa vida, nós temos esse livre-arbítrio, nós somos livres para que a gente possa comandar a nossa vida como a gente quer.
Então a gente tem que começar a entender que as expiações das nossas vidas, seja nas reencarnações passadas ou nessa reencarnação aqui na Terra, é o nosso mérito. É aquilo que lá atrás eu escolhi. É aquilo que lá atrás eu fiz para mim mesmo. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O nosso espírito, que está dentro do nosso corpo, ele já viveu milhares de reencarnações. Ele está aqui na Terra de novo para aprender. Porque se fôssemos espíritos evoluídos, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro planeta, onde tem uma evolução muito maior que o planeta Terra. Então a gente começa a entender que somos espíritos encarnados num corpo, que estamos aqui na Terra de passagem, que não somos daqui, que a Terra para nós é uma escola, onde eu não passo na prova e vou ter que voltar para aprender. Vou ter expiações dos meus pensamentos, das minhas palavras, dos meus atos. E não posso me fazer de coitadinho e de coitadinha daquele sofrimento ali que eu estou passando. Porque todo o sofrimento que todos nós passamos é para a nossa evolução espiritual. É porque Deus acha que a gente tem que passar por aquele sofrimento para que a gente evolua o nosso espírito. Esse é o lema do Espiritismo. Sofrer as nossas expiações aqui na Terra para que a gente evolua como pessoa. Quando a gente passa por um sofrimento muito grande na nossa vida, a gente sai melhor. A gente tem força para lutar. Quem de nós não passou por um sofrimento muito grande na nossa vida? E depois que esse sofrimento passou, a gente saiu mais forte, a gente teve aquela experiência de lutar, de ser uma pessoa melhor, a gente já sabia como a gente ia agir naquele sofrimento. Quem de nós?